O Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos vai ser realizado no dia 19 de outubro na sede da CNA aqui em Brasília. Com o tema O Futuro da Agricultura, Cultivando com Inteligência, o evento pretende mostrar como os avanços tecnológicos contribuíram com o aumento da produtividade. E no programa de hoje, nós vamos destacar as tecnologias para a pecuária. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo agora o coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann. Juliano, obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Léo, que agradeço. Bom dia a todos os telespectadores. Juliano, a tecnologia tem mudado então o setor pecuário, de que forma? Sim, a tecnologia, André, é a base, né? Ou seja, é o melhor investimento que tanto o setor público quanto o privado pode fazer para a agricultura do Brasil, né? Pela importância que o setor tem. Então, por meio dela é possível você preservar o ambiente, distribuir renda no campo, trazer alimentos de melhor qualidade. É nisso que o Brasil tem investido, através de empresas públicas como a Embrapa e através de parcerias público-privadas com a iniciativa privada, né, em relação a temas de relevância nas diferentes cadeias, né? Hoje a gente vai tratar mais a parte da pecuária, mas você tem ações, claro, em relação a todas as outras cadeias da área agrícola também. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui tudo com slides também, Juliano, mas as ferramentas de pecuária de precisão são um bom exemplo de tecnologia empregada no setor? Sim, elas fazem com que o acompanhamento dos animais seja feito de maneira individual. Então, está se substituindo dados de produção que antes trabalhavam, por exemplo, com a média do rebanho, a média produtiva, tanto de quilogramas, ou seja, de arrobas de carne produzida ou de litros de leite por dia, da média do rebanho para uma avaliação por animal. Então, a pecuária de precisão vai avaliar quanto cada animal ingere para quanto cada animal produz. Isso permite com que o produtor tenha dados mais fidedignos e consiga valorizar animais que têm um melhoramento genético trabalhado desde quando ele nasceu, desde o investimento em tecnologias também de reprodução daquele animal. Então, a pecuária de precisão nada mais é do que realmente acompanhar cada animal de uma maneira em que o seu melhor potencial produtivo seja dado. E são instrumentos como esse que facilitam a vida dos criadores, né? Como, por exemplo, a pecuária de precisão. Exato, exato. Esse mecanismo vai fazer com que o investimento dele, tanto na parte de alimentação quanto a produtividade, tenha um retorno mensurável. Isso vai fazer com que ele selecione os animais que melhor produzem ou até parta para alternativas disso, ou tratamentos que permitam com que ele faça uma produção mais sustentável. Um tema que a gente tem que destacar é que sustentabilidade, ela é um tema que envolve não só preservação ambiental, então isso tem que ficar claro para os produtores. Econômico, né? social. Exato. Quem quer preservar o ambiente, na verdade, tem que, em relação à agricultura ou à pecuária, tem que investir em tecnologias. Quanto mais se produzir na mesma área ou recuperar áreas que antes, agora, ou pastos, por exemplo, que estão degradados, isso é a maior prova de uma preservação ambiental. Produzir mais numa área menor e com os mesmos animais ou com que aqueles animais possam expressar tudo que foi investido neles durante o tempo de pesquisa para que eles possam ter expressar a produtividade com que foi trabalhado neles. E na suinocultura, aquela de baixa emissão de carbono, também pode ser destacada aí como tecnologia no setor? Sim, sim. As iniciativas de suinocultura, elas preservam, hoje, a suinocultura de baixa emissão de carbono, que é um projeto do Ministério da Agricultura, junto com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, ele procura aproveitar os dejetos, principalmente, né, focados na geração de biogás, que vão gerar biofertilizantes a partir da extração da matéria líquida, ou então na geração de energia elétrica, com que isso pode reverter para a própria granja ou para a própria estrutura daquele produtor, diminuindo os custos dele, por exemplo, com energia elétrica. Esse é o biogás. Esse é o biogás. E alguns produtores, inclusive, podem vender essa energia para as redes elétricas, né, para a rede de distribuição que a gente tem hoje no campo ou mesmo na cidade para aproveitamento. Então, isso é uma coisa que se destacar importante, ou seja, é a reutilização de um produto que, a princípio, há um pouco tempo atrás, não tinha utilidade, era tratado como um dejeto, jogado fora, entre aspas, para gerar benefícios para o próprio produtor e para a sociedade.
Agora, Juliano, outra vantagem desse uso da tecnologia, além da economia que você citou aqui, é o aumento da produtividade sem ampliar áreas de pastagem, né? Isso, essa é o que a gente volta a citar, o que termo que está na moda, né, de sustentabilidade, como você bem mencionou. Atrás dessa palavra existem outras que a complementam, como você falou, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental. E as pessoas, a sociedade, às vezes até pessoas que não têm um conhecimento muito da cadeia agropecuária procuram de maneira equivocada defender somente a sustentabilidade como se ela fosse ambiental, quando ela não é. Então, quando você fala em sustentabilidade, que é uma coisa que ainda tem tido conceito, a sustentabilidade econômica do produtor para ele manter a atividade e a produção de alimentos é um dos pilares que tem que ser avaliado, né? É o tripé. É o tripé, exato. Agora, Juliano, você trouxe aqui para a gente alguns exemplos de projetos que contam com a tecnologia e têm ajudado a vida dos produtores, né? O que nós temos aí no setor de produção de peixes? Então, na aquicultura eu trouxe um exemplo que eu acho que é um dos mais fantásticos, assim como o do dejeto, ou seja, que é uma coisa que recircula, né? O símbolo até da reciclagem aqui, que seria a aquaponia, desenvolvida pela Embrapa, Tabuleiros Costeiros ali, o laboratório de pesquisa em aquaponia, o pesquisador Paulo Carneiro, onde você tem associado a criação de peixes o cultivo de hortaliças, né? Então você tem um reuso da água, que é um dos princípios mundialmente disseminados em relação à sustentabilidade ambiental, ou seja, eu não tenho o uso da água, eu tenho o reuso da água, ela circula no meu sistema, sendo que o que eu invisto de nutrientes na aquaponia, eu consigo fazer com que ela sirva para a criação de peixes, seja filtrada e volte para gerar, para o cultivo de hortaliças. Então você tem renda para o produtor em dois momentos, né? Tanto no cultivo de hortaliças quanto no cultivo do peixe. Claro, existem pesquisas sendo desenvolvidas nesse quesito, aperfeiçoamento da metodologia. Existem animais que são melhor adaptados a esses sistemas. Então, essa busca de informação do produtor, pelo canal do produtor, pelo sistema CNA é importante, porque às vezes a gente escuta muitas informações desencontradas no campo, né? Então, eu vou ouvir no programa que eu posso fazer a aquaponia, né? A criação de hortaliças junto com peixes associados e vou partir hoje para fazer. Não, a pesquisa e assistência técnica, a extensão rural, como o Senar, por exemplo, pratica como produtor, são importantes para levar para eles conhecimento. Um outro exemplo que é bastante comentado hoje é o dito cruzamento industrial, né, na parte de gado de corte. Então aqui a gente tem Nelore, matrizes, Nelores, né, de raças zebuínas, que por meio de tecnologias reprodutivas foram utilizados touros, provavelmente aqui no caso da raça Angus, né, ou seja, se produz os bezerros da coloração preta. Então você tem um animal que tem uma excelente aptidão materna, por exemplo, associada a uma genética de produção de carne complementando essas duas raças. Isso aqui é tecnologia pura, né? Então você tem um touro testado, esse aqui é o material do professor Pietro Baruzelli, da USP, é uma das especialistas em reprodução, e fazendo com que o rebanho comercial tenha a produção de melhores animais para o abate, para a produção de carne, né? E dentre elas é uma ainda, por incrível que pareça, fala-se há muito tempo, há mais de uma década na inseminação artificial, mas a gente tem que falar para que ela seja ainda disseminada muito mais, para que tire o hábito do produtor de fazer o cruzamento com a monta natural. Então a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo, então hoje 80% a 90% das matrizes com idade produtiva ainda são cobertas por monta natural. Então, esse é o tipo de parâmetro onde a gente tem que evoluir na tecnologia para partir para uma inseminação artificial ou para uma inseminação artificial em tempo fixo, onde eu tenho 88% das vacas, por exemplo, de resultado prenhas ao desmame, ou seja, muito rápido para eu poder produzir um bezerro por ano. Quer dizer, então, que a inseminação artificial é importante para o setor agropecuário, tem melhorado o rebanho também, a qualidade do rebanho. Certo, exato. Esse é um dos principais de baratear a avaliação genética, né? Ou seja, o material genético, disponibilizar, popularizar para todo produtor ter acesso a essa tecnologia. A CNA também busca parcerias com instituições de ensino para desenvolver pesquisas e até recentemente também, Juliano, esteve na CNPq para apresentar as demandas do setor. É fundamental para garantir conhecimento? Isso. O Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq, esse ano teve uma reunião do presidente da CNA com o presidente do CNPq, do Conselho,
para que a gente aproxime o setor das demandas. Então, o que a gente tem observado? O investimento, o dinheiro do governo público, né, o investimento público, nesse caso do CNPq, ele precisa ser melhor direcionado às demandas do setor. Então, cada vez que surge uma demanda do setor, fala assim, eu posso melhorar isso? Se o produtor não tiver acesso a onde manifestar aquilo, porque não cabe ao setor ter os critérios tecnológicos ou de pesquisa para realizar isso. Cabe aos pesquisadores ajudar o setor a desenvolver essas pesquisas. Então, a ideia dessa reunião do presidente da CNA com o presidente do CNPq foi justamente tentar direcionar os recursos públicos para a aplicação de tecnologias que sejam voltadas ao setor e que impactem diretamente a produtividade e a vida desse produtor, né? Então, nesse sentido, a ideia foi realmente aproximar as duas instituições. A reunião foi esse ano e a gente está trabalhando junto com a coordenação de produção animal da CNA, na Superintendência Técnica, com o Bruno Luque, junto com a coordenação de produção agrícola, a Natália, que esteve aqui com vocês algumas vezes, realmente fazendo com que essa aproximação das pesquisas, o que é necessário e o que precisa ser pesquisado, sejam mais afinados, estejam em sintonia. Apesar de todos esses pontos positivos que você separou para a gente, ainda falta investimento em tecnologia na pecuária, né, Juliano? Isso. A gente sente que, tanto na área, por exemplo, bovinocultura de leite, alguns exemplos, né, os tanques de expansão das propriedades, o critério de utilização de energia desses tanques, o gasto que eles denotam ao produtor. Esses critérios, eles precisam ser afinados junto com a academia e os produtores a campo para que eles resultem nisso que a gente precisa, ou seja, baixar essas taxas, melhorar essas taxas genéticas, aproveitar o recurso que eu tenho, como a água, a terra, né? Então, tanto na bovinocultura de leite quanto na pecuária de corte, ovinos e caprinos também, essa parte nutricional evoluiu bastante. Hoje a gente parte para a parte de avaliar a nutrição por animal, para que ele possa engordar num menor tempo e produzindo um animal de melhor qualidade para o consumo. Perfeito. Esse foi o Juliano Hoffmann, coordenador de produção animal da CNA, falando um pouco mais a respeito de melhoramento genético, também outras culturas, bovinocultura, piscicultura, aqui no canal do Produtor, tema que vai ser do diálogo Brasil-Estados Unidos, dia 19. Juliano, muito obrigado pela presença e pelo esclarecimento aqui. Obrigado a todos.